Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre para mais um vídeo. Nesses próximos vídeos, 1, 2 ou 3 vídeos que eu irei gravar, eu procurarei responder a nossa querida irmã Dinorá. Ela é de Minas Gerais. Ela nos enviou um e-mail fazendo uma série de questionamentos. Ela nos acompanha aqui na TV Caminho Livre, acompanha nosso trabalho, compreende a importância do nosso trabalho aqui na TV Caminho Livre, e ela me fez algumas perguntas relacionadas ao entendimento reformado sobre salvação, sobre fé, sobre evangelho, sobre a eleição da graça, predestinação, livre-arbítrio, estes assuntos, não é? Ela tem acompanhado, como eu disse, o nosso trabalho aqui, e ela, por ser uma cristã de orientação arminiana, ela ainda não assimilou uma série de assuntos sobre os quais nós tratamos aqui na TV Caminho Livre. Então, como o nosso trabalho aqui tem esse cunho também educacional, né, vamos dizer assim, né, nós precisamos ensinar o povo de Deus a pensar corretamente a palavra de Deus, a manusear corretamente a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, a compreender alguns assuntos que são tidos pela maioria dos entendidos como assuntos difíceis, mas alguns desses assuntos difíceis são possíveis de assimilação, são possíveis de compreensão, são possíveis de entendimento a partir de um estudo sincero, livre da palavra de Deus, um estudo correto da palavra de Deus. Então nós estamos aqui na TV Caminho Livre também para fazer isso, né? Corrigir, ensinar, orientar, advertir, exortar, repreender. Esse é o nosso trabalho aqui. E a irmã Dinorá, como eu disse, o primeiro questionamento dela foi com relação a um texto que eu já tratei aqui na TV Caminho Livre. Eu já tratei desse texto aqui e foi recente. Eu gravei um vídeo ou 2, se não me engano, falando sobre o texto que nós vamos ler. Ela tem uma dúvida sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ela gostaria de saber como é que nós, reformados, concebemos o texto que nós vamos ler aqui agora. Como é que nós entendemos, como é que nós assimilamos, né? Porque para ela, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, depõe contra o entendimento reformado, né, ou calvinista, né, da salvação, do evangelho, de como o evangelho nos alcança, de como o evangelho nos chega. Apocalipse capítulo 3, 20, leamos então. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é o texto. Irmã Dinorá, não é só a senhora que nos propõe o capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse para fazer objeções ao entendimento reformado sobre livre-arbítrio, evangelho, graça, salvação. Não é só a senhora, né? Nós temos lidado com muitos arminianos, temos conversado com muitos arminianos, nós temos entrado em contato com muitos arminianos, e um dos textos mais citados por eles para nos objetar é este, Apocalipse 3, versículo 20. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui em Apocalipse capítulo 3 é que este texto faz parte de uma carta que foi escrita pelo próprio Cristo, endereçada a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Aí muita gente, mas o que tem isso a ver? Nós precisamos entender o seguinte: quando Deus nos ordena enviar uma mensagem para o mundo, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, né? Ide por todas as nações, multidões, línguas, tribos, pregai o evangelho. Quando Deus nos manda fazer isto, é uma coisa. Agora, quando o próprio Cristo direciona uma mensagem para a sua igreja, aí já é outra coisa. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos colocar tudo no mesmo nível. A mensagem para o mundo, ela consiste em alguns conteúdos. A mensagem para a igreja, ela tem outros conteúdos específicos, e é isso que a gente precisa ver. Por que isso?
Por que a mensagem para o mundo é de um jeito e a mensagem para a igreja é de outro? Ora, é simples. A igreja já foi alcançada pelo chamado. Quando eu vou para o mundo pregando o evangelho, eu estou fazendo o primeiro chamado. Deus me utiliza para fazer o primeiro chamado. E esta mensagem do primeiro chamado, ela vai na direção de pessoas que estão mortas para Deus. É como, eu não vou fazer uma exegese do texto aqui, porque senão esse vídeo se delongaria. Como eu já tenho tratado deste assunto em praticamente quase todos os vídeos, eu vou só fazer as citações. Este primeiro chamado, chamado geral, ele vai e encontra pessoas mortas para Deus, como diz Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então esse primeiro chamado encontra as pessoas em que condição espiritual? Condição de mortas espirituais. As pessoas estão mortas para Deus. As pessoas não têm desejo de Deus, não têm vontade de Deus, as pessoas estão mortas para Ele. São inimigas de Deus, né? Não sentem o desejo de servir a Deus, não sentem o desejo de crer em Deus. São pessoas mortas para Ele. Então esse primeiro chamado, ele é feito e direcionado para esse tipo de gente. É o chamado geral, né? Deus nos manda fazer esse chamado geral por todo mundo, por todas as nações, tribos, línguas e povos, certo? Agora, quando Jesus endereça uma mensagem para a sua igreja, isso significa o quê? Significa que a igreja já é um grupo, é uma comunhão de crentes que já foi alcançada pelo primeiro chamado, certo? Ela já não está mais naquela condição em que se encontram as pessoas a quem é direcionada ou é direcionado o primeiro chamado, o chamado geral. Entenderam? Então a igreja já é uma comunhão de crentes que foi retirada daquela condição de mortos espirituais. A igreja já não é mais um grupo de crentes, uma koinonia, que é a palavra grega para comunhão. Não é mais um agrupamento de pessoas mortas para Deus, inimigas de Deus, sem vontade de Deus. A igreja é o quê? É um grupo de pessoas que já foram alcançadas pela graça de Deus. Só que pelo fato de nós sermos humanos, a igreja é constituída por gente humana, gente frágil, gente fraca, gente débil, em todos os aspectos. É necessário que Deus, através do trabalho do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo se utiliza dos seus instrumentos humanos, os apóstolos, os profetas, os bispos, os pastores, os diáconos, os evangelistas, não é? Os mestres. Ele precisa cuidar da sua igreja, ele precisa ir ao longo do caminho cuidando da sua igreja, exortando, advertindo, corrigindo, educando, orientando. Esse é o trabalho do Espírito Santo, através dos seus agentes, no sentido de fazer com que a igreja não se perca. Porque se Deus deixasse as coisas dependerem de nós mesmos, nós nos perderíamos facilmente. Jesus nos salvaria, nos alcançaria, mas se nos deixasse por nossa conta, por nossa própria conta e risco, nós nos perderíamos facilmente. Por isso o trabalho do Espírito Santo, no sentido de nos orientar, nos exortar, nos advertir. É por isso que todos os apóstolos, o próprio Cristo, fez muitas advertências graves, advertências sérias, no sentido de chamar a atenção da sua igreja para o perigo em que ela estava incorrendo, né? Num determinado perigo, num determinado risco. Daí a importância das advertências da Bíblia. A Bíblia não nos adverte porque nós podemos perder a nossa salvação. Se Deus nos deixa por nossa conta e risco, aí sim nós poderíamos perder a salvação. Mas é o que Deus não faz. É por isso que nós afirmamos que não é possível perder a salvação. Não é por nossa causa. Porque se Deus deixa as coisas por nossa causa, nós perderíamos a salvação. A questão é o seguinte, é que Deus não nos deixa mais, como seus filhos, nos perdermos. Ele cuida de nós, Ele vai atrás de nós, Ele insiste com nós, Ele exorta-nos, Ele faz advertências graves, Ele nos dá chacoalhadas, Ele nos disciplina. Entendeu? Então, irmã de Norá, o chamado de Apocalipse 3:20 é para a igreja. É um chamado, é uma advertência, é um sacode, digamos assim, a uma igreja de Jesus Cristo. Esta igreja não está naquela condição em que se encontram todas as pessoas que recebem um chamado geral, né, o primeiro chamado, certo?
Esta igreja já foi alcançada pela graça. Esta é uma igreja de Jesus Cristo. E é por isso que ele endereça esta carta à sua igreja que está em Laodiceia. Certo? O primeiro fato é este, tá certo? Nós não podemos deixar isso passar em branco, porque os arminianos vêm até nós e jogam esse texto na nossa cara como se este texto por si só ele fosse contrário à eleição da graça, fosse contrário à predestinação de Deus, fosse contrário a tudo que nós ensinamos relacionado a livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe, o que existe é livre agência. Então, aí vem os arminianos, não, livre-arbítrio existe, está aqui, ó, Apocalipse 3:20, é um dos textos mais citados pela teologia arminiana para nos contestar. Se você analisa de modo correto o texto, ainda que superficialmente, como é o caso, como nós estamos fazendo aqui, você vai perceber que não tem nada de livre-arbítrio aqui. Então, o primeiro fato está posto aqui. Este texto não se dirige a um mundo perdido, mas se dirige a uma igreja que está numa condição terrível e espantosa diante de Deus, e Deus precisa adverti-la séria e gravemente para tirá-la desta situação. Primeiro de tudo é isto, certo? Vamos para o segundo ponto agora. O segundo ponto se encontra no seguinte sentido: eis que estou à porta e bato. Qual é o sentido? O sentido é o seguinte: bom, se como a orientação arminiana diz que todos nós possuímos o livre arbítrio, significa que nós temos o quê? Nós temos a possibilidade, nós temos a capacidade, a aptidão natural inerente de tomarmos iniciativa de irmos a Deus, não é verdade? Nós temos essa iniciativa de irmos a Deus, certo? O livre-arbítrio pressupõe isso. Eu tenho aptidão natural, né? Livre-arbítrio, de ir a Deus por mim mesmo. O que o texto nos mostra é que, primeiro de tudo, Jesus está endereçando essa advertência a uma igreja, não é a gente morta mais, é gente que já foi alcançada pela sua graça. Segundo ponto, é Ele que vem até nós, é Ele que nos procura, não somos nós que vamos até Ele, é Ele que vem até nós, é Ele que toma a iniciativa de nos procurar. Este é o segundo fato digno de nota no texto aqui. Eis que estou à porta. Quem tomou a iniciativa de estar à nossa porta e bater, procurando entrada? Quem que tomou a iniciativa? Ele, Jesus. E Ele vem até nós e bate a porta porque um dia Ele já nos alcançou pela sua graça. Nós somos seus filhos. Nós somos propriedade dEle. E porque nós somos seus filhos e porque nós somos propriedade dEle, Ele vem até nós com uma advertência gravíssima, com o objetivo de nos tirar de uma determinada situação que é perigosa para nós, certo? Olha o verso 19, irmã de Norá, leia o verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Olha só, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê zeloso, né? E arrepende-te. Por que então ele vem com essa advertência grave para a igreja de Laodiceia? Por que ele vem até a nossa porta e bate? Porque ele quer nos repreender, ele quer nos disciplinar com o objetivo de fazer com que nós deixemos uma situação grave, perigosa do ponto de vista espiritual. Certo? É com este objetivo. Por isso que ele chama a sua igreja de novo ao arrependimento. É necessário ele chamar a sua igreja ao arrependimento, porque a sua igreja está trilhando um caminho perigoso e ele precisa dar um sacode na sua igreja. Então é ele que vem à porta. Se ele não faz isso, a igreja, com certeza, deixada por si mesma, ela iria continuar seguindo por esse caminho perigoso. Mas Jesus, porque nos salvou, ele não deixa isso acontecer. Ele não nos abandona, não é essa a promessa da palavra? Jamais abandonarei vocês. Essa é a promessa. Nós jamais abandonamos os nossos filhos em situação de perigo. Quando os nossos filhos estão em situação de perigo, aí é que nós nos esforçamos mais ainda para tirá-los dessa situação de perigo. E nós temos que entender isso por parte de Deus. Nós já somos propriedade de Deus, já somos seus filhos. E quando Deus nos vê trilhando um caminho que é perigoso para nós, Ele vem ao nosso socorro.
Ele nos alerta, ele nos sacode. Acorda, meus filhos, vocês estão caminhando por um caminho que não dá para vocês continuarem aí, é perigoso. É por isso que ele nos adverte gravemente. Então ele vem à porta, é ele que toma a iniciativa de vir à porta. Por que então a igreja não toma a iniciativa de ir até ele? É ele que tem que vir. Esse é o segundo fato. Esse é o segundo fato. Jesus vem até a porta do nosso coração, né? E aí, porque ele vem à porta do nosso coração, ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz, ele vem até a igreja e diz assim, olha, se alguém ouvir a minha voz. Por que Jesus diz isso? Olha, é porque o chamado dele, as repreensões, as disciplinas, são feitas, como eu disse, para os seus filhos. Para os seus filhos. Aí é necessário nós nos lembrarmos de um outro fato, sobre o qual Jesus deixou graves advertências. Uma vez, com seus discípulos, ele disse o seguinte, olha, haverá um tempo em que o inimigo, de noite, semeará o joio no meio do trigo. E o joio se parecerá muito com trigo. Mas é joio, continuará sendo joio. Então, vocês tomem cuidado com esse negócio de querer tirar o joio do meio do trigo, porque vocês poderão fazer confusão. Vocês poderão ter o joio como trigo e o trigo como joio. Vocês poderão querer arrancar trigo do meio de vocês, quando na verdade esse não é um trigo, é um joio. Nós precisamos entender isso. O diabo, ele semeia o joio em toda a comunhão de crentes. Jesus deixou isso claro na parábola do trigo e do joio. Já deixou isso claro. Ele já deixou claro também que haveria o que? Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos cristos no meio dos crentes. Apóstolo Paulo foi quem mais advertiu sobre isso. Pedro também fala sobre isso. Então é por isso que Jesus vem aqui, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. A mensagem grave que ele está oferecendo aqui na igreja de Laodiceia é para quem consegue ouvir a sua voz, porque ouvir a voz de Jesus não é algo que o ser humano, não é uma capacidade que o ser humano possui naturalmente, não é uma aptidão natural do ser humano, de todo ser humano. Isso é que é interessante, né? Ouvir a voz de Jesus depende de uma aptidão celestial, depende de uma capacidade espiritual. Ninguém ouve a voz de Jesus se antes essa pessoa não for dotada com esta capacidade espiritual de ouvir a voz de Jesus. É como é o próprio Jesus, vamos lá abrir em João. Eu já falei muito sobre isso aqui, mas não custa nada repetir. Tem gente nova chegando na TV Caminho Livre praticamente todos os dias. Olha aqui, abram comigo João, capítulo 8, verso 43. Olha aqui, Jesus faz uma pergunta para os fariseus. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Olha só essa primeira pergunta. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Por que cargas d'água vocês não compreendem a minha linguagem? Né? Não compreendem aquilo que eu digo. Por que é? Aí o próprio Jesus responde, olha aí no verso 43. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Tá vendo? Uma pessoa morta espiritualmente, ela não possui capacidade natural, inerente em si mesma, de ouvir a voz de Jesus. Ouvir é compreender, é assimilar, é entender. Entenderam? Ouvir não é só captar um som, como as nossas orelhas fazem. Todo mundo tem orelhas, mas nem todo mundo tem ouvidos, que são espirituais, capazes de ouvir a voz de Deus, capazes de distinguir a voz de Jesus da voz do lobo. Entenderam? Então, quando Jesus lá em Apocalipse nos diz o seguinte, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ora, se alguém abre a porta, é porque conseguiu o quê? Ouvir a voz de Jesus. E se ele ouviu a voz de Jesus, é porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo para isto. Só ouve a voz de Jesus aqueles que passam pela regeneração. Só ouve a voz de Jesus aquele que já passou pelo novo nascimento. Que se dá por conta de quem? Por conta de si mesmo? Não, por conta do Espírito Santo. É obra do Espírito. Se você for a João 3, você vai ver isso. Quem nasce do Espírito é Espírito.
Quem nasce da carne é carne. É o Espírito o responsável pelo nosso novo nascimento no reino de Deus. Não somos nós mesmos. Não somos nós mesmos que determinamos o nosso novo nascimento. Assim como não fomos nós mesmos que determinamos para o nosso pai e nossa mãe quando nascermos. Entenderam? Na vida espiritual, acontece a mesma coisa. O Espírito é responsável pelo nosso novo nascimento. Não somos nós. Então, quando Jesus vem aqui à igreja da Laodiceia e diz, eis que estou à porta, ele vem. É preciso ele vir até a igreja, porque se ele não vir até a igreja naquela situação em que ela se encontra, não irá a ele. Então ele vem com essa mensagem grave, com essa advertência forte e grave, mas porque ele ama. É porque ele ama que ele vem com essa mensagem grave. E aí ele bate a nossa porta, porque ele ama. Né? Ele quer nos tirar dessa condição, dessa situação. E aí ele diz o seguinte, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, é para quem ouvir a voz dele que ele direciona a sua mensagem. Entendeu? E logo este que ouve a voz de Jesus, que consegue ouvir a voz de Jesus, porque foi capacitado pelo Espírito Santo para isso, porque antes foi regenerado pelo próprio Espírito Santo, se tornou nova criatura, a esses que conseguem ouvir a voz de Jesus, ele entra. Por que ele entra? Porque esses abrem a porta. Não é porque eles possuem livre-arbítrio, não, é porque eles foram capacitados pelo próprio Deus a abrir a porta. Porque enquanto mortos para Deus, vocês viram lá, eles não são capazes de ouvir a voz de Deus. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha voz. Ou seja, incapacidade, né, é falta de poder fazer alguma coisa. É não ter aptidão, é não ter o poder de fazer algo por si mesmo. Incapacidade é isso. E é o que Jesus diz. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que tem gente no mundo que não compreende a linguagem de Jesus, que às vezes é tão clara que até um bebê pode entender? Por quê? Porque estes, vejam bem, estes não pertencem a ele, não nasceram de novo, não são novas criaturas, não foram habilitados pelo Espírito Santo para isto. Nós temos que entender isto, gente, temos que entender isto. Aí alguém pode dizer, não, mas isso aí não é bíblico, isso que você está falando aí não é bíblico não, porque se fosse assim Deus não seria, Deus seria injusto. Mas como, meu irmão? Como, minha irmã, Deus seria injusto? Quer dizer que quem mede a justiça de Deus agora é você? É você agora que tem a capacidade de determinar se Deus é justo ou não? Porque ele age de um determinado modo e não age de outro? Aí ele diz o seguinte, não, é você que está afirmando que Deus age de determinado modo. Não somos nós arminianos, são vocês calvinistas que fazem isso. Ora bolas, nós simplesmente seguimos a palavra. Abram em Mateus capítulo 13. Abra aí, irmã de Norá. Mateus capítulo 13, vamos ler do versos 11 ao verso de 17. Olha só. Ao que respondeu... Porque, vamos ler o verso 10 para contextualizar? Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Jesus falando por parábolas para um grupo de fariseus. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Olha só, Jesus está deixando bem claro aqui algo que os arminianos não conseguem lidar com isso. Os arminianos não conseguem lidar com textos como esse aqui, ó. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Conhecer os mistérios do reino dos céus, não é uma aptidão natural que todo ser humano tem, é uma concessão divina, é graça divina. Deus permite que alguns conheçam e não permite que outros conheçam. Aí você vai dizer que Deus é injusto? Ou não, então você, ou que nós calvinistas estamos errados? O texto está muito claro. O texto é muito claro. A uns é permitido conhecer, a outros isso não é permitido conhecer. É Deus que está determinando isso. E agora você vai brigar com quem? Com nós calvinistas ou com Deus? Você vai brigar com nós calvinistas ou com Deus? Ou você vai ficar brigando com a palavra? Vai ficar fazendo birra com a palavra? Então, eu não estou falando isso para a irmã de Norá, não. Estou falando para alguns arminianos birrentos que tem aqui, que assistem o canal, a TV Caminho Livre. Então, irmã de Norá, perceba que Jesus está deixando bem claro aqui, claro como a água cristalina, que esta questão de conhecer os mistérios do reino dos céus, ou seja, conhecer o Evangelho, as boas notícias do Evangelho, não é uma questão de aptidão natural. Deus tem que conceder a uns, ele concede a uns esse privilégio e não concede a outros esse privilégio. É simples assim. Deus é injusto? Aí é com você. Aí é com você. Para mim, Deus não é injusto. Deus é Deus. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer.
A terra e tudo que nela há não pertence a ele? Então ele é soberano, ele faz o que ele quiser daquilo que lhe pertence. Inclusive a palavra de Deus diz isso. Mateus 20:15. Mas vamos continuar a leitura. Verso 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tem o quê? Conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Conhecimento do evangelho. Quem tem um pouquinho de conhecimento, a esse Deus acrescenta mais. Quem não tem, olha o que ele diz aqui. Pois ao que tem se lhe dará e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aquilo que esses pensam que tem, não lhe será permitido ficar com isso. Esse resquício, né? Lhe será tirado. Estão percebendo que tudo parte da soberania de Deus, da autoridade de Deus fazer ou não fazer isso? Olha o verso 13. Por isso lhes falo por parábolas. Olha a razão por que Jesus falava muitas vezes por parábolas. Porque vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem entendem. Olha só. Porque vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem entendem. Por que isso? Porque Deus, como diz o verso 11, não queria que alguns entendessem, nem ouvissem, nem compreendessem. É vontade dele. Somos nós que estamos afirmando isso? Calvinista? Não, é o próprio Jesus Cristo falando no Evangelho. Não somos nós calvinistas que estamos inventando isso. Não somos nós calvinistas que estamos torcendo o sentido da palavra. Entendeu? Olha o verso 14. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Isso já havia sido profetizado milhares de anos antes. Olha só. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por que isso? Porque Deus não lhes permitiu que eles recebessem. Deus não permitiu que eles recebessem a revelação graciosa do seu evangelho. Olha o verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que vejam. Fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. O coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Quando a palavra de Deus, o chamado geral, chega a uma determinada pessoa, ela encontra gente desse jeito aqui, ó. Olhos, mas não veem. Orelhas, mas não conseguem fazer das orelhas ouvidos que captem o som perfeitamente compreensível da voz de Deus. Não entendem, olha só. Que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. A mente, coração e mente. A mente deles não consegue entender. E por isso elas não conseguem se converter. Entenderam? Por quê? Porque estão mortas para Deus. Mortos para Deus. Quem está morto para Deus não consegue fazer absolutamente nada. Nessa situação de morto para Deus, quem unicamente pode trazer a vida? Deus. Lembram-se de Lázaro? Jesus se aproxima da tumba de Lázaro, que era um cemitério ali, e cita o nome dele. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Se Jesus não cita o nome de Lázaro, todo o cemitério ressuscitaria. Mas ele está ressuscitando somente quem? Lázaro. E Lázaro só ressuscita porque ouve a voz de Jesus chamando-o da tumba. Se Lázaro não ouve a voz de Jesus, Lázaro não tem o poder em si mesmo de voltar a viver. Não é isso que acontece? Gente, pelo amor de Deus, o que eu estou falando aqui até uma criança entende. Um morto não tem condição por si mesmo de voltar a viver, a não ser que Deus o chame de volta à vida. É assim conosco na vida espiritual. Estão vendo? Verso 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Muitos desejaram ver e desejaram ouvir o que eles viam e ouviram. O que eles viram e ouviram, mas não puderam. Por que não? Porque Deus não lhes permitiu. Deus não concedeu essa graça a eles. Certo? Irmã Dinorá, então, o verso 20, veja só, o verso 20 não está tratando de livre-arbítrio. O verso 20 está tratando
de uma igreja que já recebeu a graça de Deus, uma igreja que já foi chamada por Deus, já pertence a Deus, já foi salva por Deus, mas que estava se enveredando por um caminho perigoso. E é necessário então Deus vir até ela, não ela ir à igreja, ir a Jesus. É Jesus que vem até ela. Não é essa igreja que, de posse do seu suposto livre-arbítrio, vai a Jesus diante de uma situação perigosa. É necessário Jesus vir até ela. Entendeu? É isso que acontece. Este texto não está ensinando o livre-arbítrio. Pelo contrário, esse texto está ensinando a nossa dependência total de Deus, para continuarmos trilhando o verdadeiro caminho do Evangelho da graça do Senhor Jesus. E porque nós já pertencemos a Ele, porque nós já somos uma igreja, seja de Laodiceia ou seja de quem for, é que Ele vem ao nosso socorro, é que Ele vem nos advertir gravemente, é que Ele vem insistir conosco, é que Ele vem nos disciplinar e repreender. Entendeu a lógica da coisa? Olha o verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é direcionada somente para quem tem ouvidos, não é para quem tem orelhas. Ouvido é um dom espiritual. A mensagem é direcionada única e exclusivamente para esses. Quem são esses que têm ouvidos e não apenas orelhas? A igreja. Entendeu, irmã de Norá? A igreja tem ouvidos. Por que ela tem ouvidos? Porque ela recebeu o chamado de Deus. Ela foi trazida à vida por esse mesmo Deus. Ela foi chamada à vida por esse mesmo Deus. Ela já passou pelo novo nascimento. Certo? Entenda isso, irmã. O texto não está de forma alguma chancelando livre-arbítrio. Certo? O texto está falando de algo muito diferente de livre-arbítrio, tá bom? Eu espero que a irmã tenha entendido, que a irmã tenha compreendido um pouquinho daquilo que nós, mais uma vez, elucidamos a respeito deste texto aqui, porque eu já falei sobre esse texto várias vezes, em outras ocasiões, tá bom? No próximo vídeo, eu vou tentar responder a mais um dos seus questionamentos. Vou fazer isso paulatinamente, porque senão esse vídeo se tornaria longo demais, tá bom, irmã de Norá? E a todos aqueles que estão sendo abençoados com a exposição da palavra de Deus, que a graça e o poder de Deus estejam sobre vocês todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.